queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de troca. Eu sou a professora Fábia Mello e daremos início às nossas aulas de língua portuguesa. Bem, antes de iniciar a nossa conversa, eu vou chamar de conversa, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, já que estamos vivendo um momento tão atípico que nós nunca imaginávamos que fôssemos vivenciar, que a gente refletisse um pouco sobre esse nosso retorno, à escola, e em breve o retorno à nossa vida rotineira. Não vou dizer normal, porque eu acredito que não vamos voltar ao normal, mas a nossa rotina, tentar retornar à nossa rotina de forma mais saudável possível, certo? Eu trouxe o trechinho de uma canção de Paulinho Mosca, que se intitula Tudo Novo de Novo. Então, como diz a canção, vamos agradecer, vamos celebrar, celebrar a vida e trazer para a nossa realidade um novo, mais um novo repaginado, e não mais do mesmo, Nós temos agora a oportunidade de poder nos desafiar, nos transformar e transformar a nossa realidade. Então, vamos com fé que tudo vai dar certo. Tudo bem? Bem, para a aula de hoje, vocês vão pegar o seu livro de língua portuguesa. Nós trabalhamos com as páginas 14, 15 e 16, certo? Mas, antes de iniciar a nossa aula, eu quero lançar para vocês um desafio. Vamos lá? O desafio é o seguinte: qual é o animal que anda com 4 patas de manhã, com 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Quem sabe? Vou deixar vocês pensando, certo? Vamos lá. Nós daremos início, com essa leitura, certo? Mas, para iniciar, gostaria de questioná-los. Você já parou para pensar no poder das palavras? Há muito tempo a gente ouve dizer que as palavras elas têm poder, Mas você já parou para pensar em como você está, se relacionando com os outros? Como está o seu diálogo com os outros? Como está o seu diálogo com o mundo? Como está o seu diálogo com você mesmo? Então, assim como poderosamente nós somos responsáveis por criarmos a nossa realidade, nós também temos o poder de transformá-la, E esse poder começa também com a palavra, As palavras, elas edificam, elas constroem, mas elas também machucam e destroem. Então, que a gente possa ter cuidado com aquilo que nós falamos, não é verdade? Vamos lá. Vamos à leitura do texto, O Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos. Quem já ouviu falar sobre a esfinge, quem gosta de mitologia grega, certamente conhece. A esfinge, que é essa imagem aí da esquerda, era um monstro mitológico, com cabeça de mulher, corpo de leão e asas de águia. Olha, essa tradição mitológica originou-se no Egito e passou para a Grécia. Sua principal estátua ficava no templo de Apolo, no chamado Oráculo de Delfos. Esfinge é uma palavra do egípcio arcaico que significa apertar a garganta até sufocar ou até mesmo asfixiar. Já oráculo é uma palavra em parte grega e em parte latina, que significa profeta, adivinho. Delfos era um local sagrado onde Apolo, o deus da luz e das profecias, era consultado por meio da sua grande sacerdotisa, chamada de Pítia ou Pitonisa, nome que quer dizer aquela que vence a escuridão. A esfinge era famosa por seus enigmas, mas todos tinham uma mesma finalidade: decifra-me ou te devoro. Ou seja, aquele que não os decifrasse era por ela devorado. Um desses enigmas, vocês estejam atentos,
muito conhecido, era mais ou menos assim. O que é, o que é? De manhã anda de 4 ao meio-dia sobre 2 pernas e pela tarde com 3 pernas. Sales Victor, mitologia viva, né? Aprendendo com os deuses. Então, vocês conseguiram já decifrar o enigma? Não vou revelar agora, certo? Bem, vocês observaram, né, que a palavra, né, nesse texto, como é revelado nesse texto, ela tinha um poder de salvar vidas, né? Quem encontrasse com a esfinge e não soubesse, né, decifrar o enigma lançado por ela, era devorado, né? Então, aí a gente tem uma analogia com as nossas vivências também, né? Quantas vezes a gente perde alguma oportunidade, alguma discussão, porque não tem aquela palavra certa, né? E naquele momento certo para falar. Então, esse texto faz uma analogia ao que a gente vive também no nosso dia a dia, certo? Vamos continuar? No contexto do texto, né? A importância das palavras é que elas solucionassem. Bem, vocês observaram, né, no texto que nós lemos, que ele nos traz um conjunto de informações, né, relativas a uma palavra, né? Essas informações, né, vocês observaram no texto que nós acabamos de ler que ele traz um conjunto de informações, né? Quando a gente quer descobrir, né, o significado de alguma palavra, ou quando a gente quer encontrar informações sobre algo, né? Onde é que a gente costuma buscar essas informações? Então, vocês viram que o texto ele traz muitas informações, né? Então, o conjunto de sentidos, de exemplos, informações relativos a uma palavra, né? Contidos numa entrada de dicionário, de enciclopédia ou de glossário, nós damos o nome de verbete, certo? Mas existe diferença do verbete de dicionário para o verbete de enciclopédia, né? Mas o que é enciclopédia, né? Primeiro vamos retomar isso. Antigamente, né? Não muito antigamente, porque eu estudei nessa época, certo? Quando não se tinha tanta facilidade de informações, né? Não tinha-se acesso à internet, nós buscávamos informações, né? Nós buscávamos pesquisas em enciclopédias, como esta aqui. Então, existe uma enciclopédia muito famosa que chamava Bassa, né? Na enciclopédia, ela traz, né, um apanhado de informações, certo? Ela é uma obra que ela reúne conhecimentos humanos e expõe por meio de uma ordem alfabética ou temática. Então, quando eu falo em enciclopédia, eu estou me referindo a um livro, a um conjunto de livros, na qual eu consigo encontrar informações sobre conhecimentos, certo? Mas com essa era digital, né, a gente tem acesso agora às enciclopédias digitais, né? Vocês já devem ter, né, sido direcionados, quando fazem alguma pesquisa, né, na ferramenta de pesquisa do Google, a Wikipedia, por exemplo, né, que é um exemplo de enciclopédia digital, certo? Então, vocês observam que quando vocês fazem esse tipo de pesquisa, vocês vão encontrar lá não só o significado dessa palavra, né, mas também um conjunto de significados e de explicações, né, sobre ela. Então, numa enciclopédia, essas informações, elas costumam ser bem detalhadas, né? Então, o verbete, ele não é só o significado da palavra, né?
Por exemplo, se eu estou procurando sobre a palavra vacina, que é bem sugestiva no momento, né? Eu vou encontrar o significado dela e todas as informações ligadas à vacina também, certo? Já no dicionário, né, nós iremos encontrar somente o significado dessa palavra. Então, esse verbete, né, é um tipo de texto que vai ser encontrado em dicionário, em enciclopédia, mas que tem características diferentes, certo? Daremos continuidade agora, certo? Com a leitura dos textos, né, de José Paulo Paes e do humorista Milor Fernandes. E vamos observar como eles utilizam as palavras, né? Como eles manuseiam as palavras, certo? O primeiro texto de José Paulo Paes diz o seguinte: letra L. O L é uma letra louca e faz a uva andar de luva. Transforma a nota 1000 em 1000. Cabra descobrir o Brasil. Vocês vão observar, né, que o poeta, né, ele brinca com a sonoridade, né, com o ritmo das palavras, né? Com o L, como essa repetição dessa letra L, o L é uma letra louca. Como essa batida ritmada, né, traz um apanhado de significados. E faz a uva andar de luva. Olhe, qual é a relação que ele faz, né, entre luva e uva. Transforma a nota 1000 em 1000. Ele utiliza um número, né? Cabra descobrir o Brasil. Já, né, no poema de Milor Fernandes, nós temos um novo vocabulário. Observem, né, a forma das palavras, né, como ela está representada, né, e o significado dela, certo? Então, a forma da palavra, a sua representação gráfica, ela traz uma compreensão, né? Essa representação, ele expressa não apenas a palavra gráfica, né? Mas o sentido traçado nela, né? No espaço do texto. Olha a palavra espelho, por exemplo. A gente conseguiu ler, mesmo ela estando ao contrário, né? Porque ela está se referindo ao reflexo do espelho, né? Caído, metade, né? A palavra está pela metade. Embaraçado, vocês conseguiram ler? Embaraçado. Flama, que é a bandeira, né? O F representando. Então, o poeta ele faz esse jogo com as palavras, né? Utiliza da sua disposição gráfica para representar o seu significado, certo? Bem, as palavras, elas têm o poder de nos remeter a vários lugares, né? Quantas vezes você está no lugar e você ouve uma música, né? E essa música, ela te transporta para um lugar que você visitou há um tempo bem distante, na memória vem resgatar, né? Pessoas e situações que talvez nem imaginássemos existir, né? Vamos ler agora esse poema. Você, aí de casa, lê esse poema, escrito por Vinícius de Moraes, dando a entonação e a expressividade adequada a cada verso, ok? A um passarinho. Para que vieste na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, não sou mais poeta, ando tão feliz. Se é para uma prosa, não sou Anchieta, nem venho de Assis. Deixa-te de histórias, some-te daqui. Observem que nesse poema há algumas referências, né, a pessoas, a representações, né? Bom, em sua opinião, né, que pensamento o autor quis expressar quando, em diálogo com o passarinho, ele diz:
Se foi por um verso, não sou mais poeta. Ando tão feliz. Olha, quando eu li nesse poema, a memória, né, as palavras já me trouxeram a outras palavras, de Rubem Alves, que ele diz o seguinte: ostra feliz não faz pérola. O que é que ele quer dizer com isso? Não sei se vocês já viram, né, ou já estudaram, que as ostras, para que elas produzam pérolas, elas precisam estar estressadas, né? Elas precisam estar, não em um estado de felicidade, de satisfação, né? Elas precisam estar incomodadas, né? Então, o poeta, quando ele diz isso, né? Se foi por um verso, não sou mais poeta, eu ando tão feliz, né? Então, os poetas, né? A gente já costuma ouvir poetas, compositores de músicas também, eles costumam produzir muito mais, né? Quando eles estão vivenciando um momento de tristeza do que em um momento de felicidade, né? Então, é isso aí que Vinícius vem remeter. E que influências é possível fazer na relação do uso dos nomes Anchieta e Assis nos dois versos finais da primeira estrofe? Vocês conseguiram fazer alguma referência a esses nomes? Vocês lembram lá das séries iniciais, quando a gente começou a estudar a história do Brasil? Alguma Anchieta? Isso mesmo. Esse Anchieta aí, né, que ele utiliza no poema, a gente pode associar, né, ao padre José de Anchieta, né? Lembra do padre José de Anchieta, que catequizava os índios? E nem vem de Assis. Por que ele diz assim, nem vem de Assis? Ele pode estar fazendo referência à cidade de Assis, né? A qual São Francisco foi nascido, né? São Francisco, ele era protetor dos animais. O que também justifica esse diálogo do passarinho com o poeta, né? Que ele disse para que ele se afaste, porque ele não é protetor de animais. Então, ele não se garante, né? É isso que ele quer dizer. Nós chegamos ao fim, né, da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Em breve nós daremos continuidade, né, às próximas páginas, tudo bem? Fiquem em paz, se cuidem e lembrem sempre de manter os cuidados necessários, principalmente quando estiverem no retorno para a escola, que vocês respeitem os protocolos de biossegurança, para o bem de nós e para o bem de vocês, que vocês também possam resguardar os seus. Tudo bem? Até breve.